Boa noite, amigos da Nova Nordeste, boa noite, amigos do Toque de Bola Itinerante. Estamos juntos outra vez, ao lado de um ídolo do futebol pernambucano, um cara que é respeitado pelas três torcidas e que fez o seu nome jogando pelo Clube Náutico Capibaribe. Está conosco o grande artilheiro Cook, hoje auxiliar técnico, coordenador técnico, executivo técnico, sei lá o que ele é, lá no Náutico. Mas continua sendo uma referência quando se fala de Clube Náutico Capibaribe, como se fala do futebol pernambucano como um todo. Estamos hoje no Seu Chico, você está vendo imagens aí do Seu Chico, essa casa maravilhosa do Guilherme, do Hugo, do Coronel Divaldo Luz, um restaurante que fica no posto da Muribeca, na Avenida da Integração, da Estrada da Integração, é um posto que nos acolhe há muito tempo e que participa com a gente do Tá na Rede, e que dentro do posto, pela necessidade inclusive premente que existia nos arredores, eles colocaram um restaurante climatizado, agradável, gostoso, e que o Cook teve o prazer de experimentar. Não sabia se começava pelo pudim, se começava pela refeição, não sabia se queria gravar a primeira entrevista ou almoçar primeiro, mas enfim, no final todos ficaram felizes e satisfeitos com tudo que a gente recebeu e a acolhida que a gente teve aqui no Seu Chico. Cook, eu queria começar pelo Náutico, pelo momento do Náutico. Eu queria que você me falasse por onde passa a solução para o Náutico. Ela está mais para a base do Náutico, para os garotos da base, ou está mais de cima para baixo, uma posição política, uma união política? O que você acredita que vai dar mais futuro para o Náutico? Se o Náutico se unir politicamente ou se o Náutico revelar mais jogadores? Os jogadores têm que ser revelados para o pessoal se unir, ou o pessoal tem que se unir para o pessoal ser revelado? Boa noite. Boa noite, Léo, os telespectadores. Parabenizar desde já o pessoal, né, pela estrutura, né, pela refeição maravilhosa que tivemos aqui. Léo, acho que uma coisa ela puxa a outra. Eu acho que o Náutico, primeiramente, né, ele tem um lance fora de campo que ele precisa se unir politicamente. Não adianta, o Náutico só foi grande, ganhou alguma coisa quando ele se uniu. Tem que apagar as arestas que tem dentro do clube, se unir, todo mundo puxar na mesma direção. E a questão dentro de campo, eu acho que o Náutico ele precisa se reinventar, passar por uma reformulação. O Náutico hoje ele precisa se organizar. O Náutico tem que começar a pagar suas dívidas e não aumentar, independente se pagar R$1 por mês para quem está devendo, mas e não acumular 2 de dívida. Então o Náutico tem uma grande arma que é o CT. Tem que confiar nos meninos da base, tem que colocar para jogar. O Atlético Paranaense está aí, é um exemplo. Nós temos vários exemplos no Brasil, é só trazer e botar em prática. A gente botar em prática, não só falando do Atlético Paranaense, falando do Santos, e a gente tem os meninos para colocar e não coloca, não, porque é cedo, porque não tem experiência. E vai ter experiência quando? Quando tiver 25, 26 anos, não, tem que colocar jogar. E vai ter que mesclar com os jogadores experientes, uns 4, 5 jogadores experientes jogando, e o restante, eles têm que ser da base. Questão de salário, eu também acho que o Náutico ele tem que reduzir, não adianta, infelizmente. É o momento que o Náutico está passando e para haver a reestruturação, o Náutico tem que ter os pés no chão. Eu acho que chega desse negócio de o Náutico, todo mundo só fala mal do Náutico, é dívida trabalhista, é que o Náutico não paga, jogador deixa de vir para o Náutico porque o Náutico não paga, e essa é a realidade. Então tem que parar, tem que se adequar aos salários, né? E começar a revelar jogador e fazer e se mantendo na Série B, subindo, né? E com isso os resultados você vai fazendo, vai atraindo olhares para o clube, e com isso os jogadores que estão sendo formados aqui, eles vão ter uma visibilidade maior. Tem as questões de negociação, que você sabe hoje que o futebol ele é negócio, por isso que também estragou muito do futebol isso aí, esse balcão que virou o futebol, mas o Náutico vai ter que passar por essa reformulação. A gente vai, sem dúvida, vai tomar pancada aqui, pancada ali, mas alguém lá na frente vai comemorar. Isso eu tenho certeza. Arruma-se agora, sofre-se agora para comemorar lá na frente. O Náutico precisa se organizar dentro e fora de campo. A gente, há 2 anos, entra no campeonato da Série B e se preocupa com o Náutico brigar para não cair. E eis que nesses 2 anos o time chegou em 5º, batendo na porta para subir. Isso nos dá uma esperança, Cook, de que com um pouquinho mais de estrutura o Náutico
possa vir a subir. Não vejo bicho papão. Você pega o Internacional, claro que tem uma estrutura financeira, perdão, embora esteja insistindo para se ferrar, porque o Internacional contrata Agel Fux, depois contrata Falcão, depois contrata Celso Roth, depois contrata... O Lisca foi a cereja do bolo. Aí depois ele sai contratando treinadores incompetentes e por fim ele termina contratando o Lisca e tira e coloca o Antônio Carlos Zago, que também é outro que é maluco das ideias. Então o Inter está fazendo por onde? Mas o Náutico parte do pressuposto de que ele tem 3 vagas para brigar. E quando a gente vê os outros, todos passam por crises, todos, uns menos, outros mais. Então se o Náutico se estrutura um pouquinho, já é suficiente para ele pelo menos não passar sufoco, para não brigar, para não cair para a Série C. Seria o caos para o Náutico ir para a Série C. Você hoje, você está mais para o Náutico brigão para subir ou brigão para não cair? Do jeito que está agora? Assim, eu creio que tudo começa, Léo. Não adianta a gente querer traçar um patamar agora, falar alguma coisa agora. Mas quando começa a Série B, muita gente fala que não, esse ano a Série B vai estar difícil. Ano passado falava-se isso, ano anterior. E o Náutico sempre ali. Não, o Náutico é candidato a cair para a Série C. E como você mesmo falou, chegou na porta e não subiu por conta das questões de dinheiro. 2 anos. De dinheiro. De dinheiro, mas no ano passado, Cook, a impressão que ficou foi uma impressão diferente. Que conseguiram o dinheiro na reta final e os jogadores perderam foco no jogo contra o Oeste, e aí se tivesse vencido o Oeste teriam subido. Ali teve um lance, né, Léo, que também uma questão que o pessoal, infelizmente, né, cara, como diz na Bíblia, o dinheiro é o princípio de todos os males, né? Ele é necessário, o dinheiro ele atende a tudo, mas ele é o princípio de todos os males, onde vem as contendas. Então houve ali, como você mesmo falou, uma perda de foco, e na última semana, na semana de decisão, não se falou em Oeste e só se questionava o negócio de dinheiro. E o jogo, que era o nosso mais interessante, 95 minutos que decidiu nossa vida, ele ficou de lado. E aí ocorreu aquilo que todo mundo viu no final do ano, naquela final contra o Oeste, muitos jogadores ali andando, só fazendo de conta que estavam em campo. Ao contrário do que foi contra o jogo contra o Sport, que eu até citei para os jogadores esse ano, na reapresentação, quando perdeu para o Sport, a vaga para a final, e dei os parabéns pelo empenho, porque você vê que ali não faltou empenho nenhum. Que o Náutico fez o gol, o Sport foi lá e empatou, como tinha ganho o jogo de casa, passou. Mas o empenho dos jogadores não tem nada a reclamar. Entendeu? Eu acho que faltou, né, aquele negócio de cada um, do empenho, de se empenhar, e depois eu vou resolver a minha vida. E lá voltando, na questão da Série B, Série C, essa questão aí, hoje em dia o pessoal não se deu conta que o futebol, nome não ganha jogo, camisa não ganha jogo e tradição. Isso são coisas que ficam pro torcedor. Quem entra dentro de campo ali é o nome do atleta, sua vontade. Falar do Internacional, uma folha, né, de 5, 6 milhões, o Novo Hamburgo 180, aí que eu digo. E até o diretor de futebol do Novo Hamburgo é da minha cidade, é meu amigo. E uns 180 mil reais, pagando rigorosamente em dia, e foi lá e derrotou, não perdeu para ninguém, para o Grêmio nem Inter, no campeonato. Eles não perderam nem para o Grêmio nem para o Inter, ou ganharam ou empataram. Ou seja, velho, futebol, esse negócio de nome, ninguém morre de véspera, e quem entra ali dentro, aqueles 95, 96 minutos que hoje é um jogo de futebol, ele é um duelo, é eu contra você, Léo. É eu contra você, você não vai passar de mim, eu vou sobressair, e é por aí. Camisa não ganha jogo, nome não ganha jogo, o que ganha é a sua dedicação, a sua determinação. Dentro desse princípio, Cook, ainda voltando a falar um pouco no jogo contra o Oeste, o jogador ele perde um pouco a noção quando ele vai discutir a parte financeira e não entende que, poxa, eu estou ganhando 20 mil reais aqui no Náutico, por exemplo, na Série B. Se eu vou para a primeira divisão, eu tenho como chegar para a direção e dizer, gente, vamos aumentar aqui para 50? Por quê? Porque o clube tem como pagar. O pulo de receita de uma Série B para uma Série A é de 5 milhões para 25, no mínimo, né? 5 vezes mais. Quando você deixa de vencer uma partida, como o Náutico deixou de vencer contra o Oeste, é como se você passasse despercebido a grande chance que você está tendo de dar um pulo, de dar um salto de patamar financeiro muito grande. Por que aconteceu isso com o grupo? Por que é que eles perderam o foco dessa maneira? E você falou, jogadores andando dentro de campo.
talvez por acreditarem que não fosse possível a combinação de resultados dos outros jogos, que o Bahia não perderia, por exemplo, como perdeu? Nós tínhamos a plena certeza que um ia tropeçar. Agora, a nossa semana ela foi ruim. O professor Givanildo apagando um monte de incêndio, né? E como você falou, são 95 minutos que eu estou ganhando 20, eu vou para 50, ou se não eu saio do Náutico, eu vou ganhar 60 fora. Vai para a vitrine, 70, né? Porque é uma vitrine eu subi, né? Mas não daquele jeito. Então, e outra, Léo, uma coisa que eu já comentei esse ano, eu sei que muita gente lá não, que assim eu sou muito radical, né? Porque até hoje no Náutico, eu acho que só a minha passagem quando eu vim, nunca o Náutico tirou uma passagem para mim, porque eu não aceitava. O Náutico nunca, negócio da questão de aluguel, que eu morei muito tempo de aluguel aqui, o meu aluguel eu pagava. Eu não aceitava que o Náutico pagasse o meu aluguel. E o que mais entristecia a gente é que você é da casa, entendeu? Como eu falo para os meninos lá, os funcionários, a gente fica, os jogadores, eles estão ali fazendo seu papel, naturalmente uns vão para clubes maiores, outros dão um up na sua carreira, outros não, se mantêm, alguns não, mas o que mais me doeu, Léo, foi o seguinte, como eu falei, o Oeste foi o que menos foi falado na semana, né? Mas o que mais me doeu foi que quando terminou o jogo, Léo, muita gente já tinha essa passagem comprada, muitos atletas já foram embora no sábado de noite, e eu já falei esse ano no Náutico. Se quiser ir embora, vá com seu dinheiro, mas você tem que, o Náutico só pode dar a passagem ou na quinta-feira, né, na quinta-feira ou na terça, para você ver o acesso, uma conquista, a repercussão que você tem na rua, ou para você pagar a pena, para sofrer. Ali, não poder, o que a gente não pode sair, né? Você perde, mas não pode sair. Não pode sair na rua que o pessoal cobra, fala. Então, se você quiser ir para casa no sábado de noite, meu amigo, compre a sua passagem com o seu dinheirinho e vá. E depois peça para o seu empresário cobrar do Náutico, porque hoje é muito esse negócio de empresário, muita frescura, né? Então, peça para o seu empresário cobrar do Náutico. Agora, o que eu vi ali, e jogadores, eu vou dizer um negócio para tu, Léo. Sim, eu, sinceramente, em jogo normal, muita gente já me viu quebrando vestiário quando jogava. E o que eu vi ali depois do jogo, pessoal... Todo mundo pegando essas coisinhas, bonitinho, se arrumando, passando seu cremezinho no corpo, indo embora. Nem aí, né, Cook? Ou seja, pessoas que não estavam nem aí, cara. Nem aí. E pro Náutico ainda saíam falando mal. Pessoas ainda saíram falando mal do Náutico, entendeu? Onde aquilo ali é uma porta e que muitos estão em clubes, né, já estão empregados, né? Mas foi graças ao Náutico, porque mostraram o seu trabalho aqui. Porque antes do Náutico... muitos ali estavam desempregados ou estavam no clube menor, né? E o Náutico ele tem isso aí, né? O Náutico é um dos clubes da Série B que ele mais projeta jogadores. Dos 20 clubes, o clube que mais projeta jogadores, pode fazer o levantamento, é o Clube Náutico Capibaribe. Infelizmente, aí eu sou filho do Muricy, que ele disse, para jogar no Náutico tem que ter fome. Para jogar no Náutico tem que ter fome, tem que ter gana para vencer. Eu não estou dizendo que isso que estão aí não tem, entendeu? Mas para jogar no Náutico tem que ter um princípio, tem que ter fome. Eles têm que entender isso, eles têm que perceber isso, eles têm que entender que a superação é a palavra de ordem. Essa palavra ela não pode entrar no jogo e sair no outro jogo, ela tem que estar sempre. Exatamente. E não só no jogo, né? É no dia a dia. É no dia a dia, porque hoje, né, ela é muita... O jogador hoje ele é muito protegido, questão de empresário. Teve um lance aí 2 anos atrás, se não me engano. O empresário ligou para um diretor de futebol e reclamou que o jogador dele não estava jogando. Aí eu disse, manda ele ligar para mim, que eu vou falar o que ele está fazendo na noite. Por isso que ele não está jogando, ele não está rendendo no treino. Então ninguém é contratado, diz assim, não, eu tenho que ser titular. Ou eu vou usufruir da noite de Recife, mas eu tenho que jogar. Meu velho, o cara tem que mostrar... ali, durante a semana, no seu dia de treinamento, para jogar. Porque, como eu falei para você, o nome ele não joga mais, o nome não joga bola, não. Até porque, se ele não fizer, o treinador, ao colocá-lo no campo, ele está perdendo o grupo. Se ele pega um jogador que está se dedicando, está treinando o tempo inteiro, está lá bem, e ele bota para jogar um menino que está com nomes, que veio só por nome, que está na noite, que não está se cuidando, ele compromete a credibilidade dele com o elenco. Ele termina perdendo o respeito do grupo, né, Cook? E todo o grupo, né? E é o resultado, né? Aí, por isso que é uma frase que o pessoal fala, não, a gente deu o nosso melhor. Não, peraí. Né? Que tem muitas frases batidas, né? Isso, você pode ver o jogador, ele fala,
é um vocabulário de frases que você vai ver que é sempre a mesma coisa. Por exemplo, no intervalo tem vamos ali agora ver o que o professor vai falar. Aí, pô, cara, os caras falam, não, a gente deu o nosso melhor. Mas não, se a gente tivesse dado o nosso melhor, tivesse tido atenção, a gente ganharia. Claro que não tem time imbatível no mundo, mas sempre pode ser um pouco melhor. Nós, e falo também como atleta, né, Léo? Se eu tivesse hoje alguém que nem eu falar para o Marco Antônio, que tu chegou aqui no Náutico em 2004 e me ensinou a dar facão e a bater na bola. Eu com 34 anos já, eu tinha sido goleador de tudo aqui no Náutico. Dar facão é cortar em diagonal pro meio, viu? Fazer facão, bater melhor na bola, bater de chapa na bola. Só que eu tinha 34 e tu tinha 18, eu escutei. E hoje eu tenho 46. Você tinha 18 ou não? Não, ele tinha 18. Ele tinha 18, ele tinha 18 eu tinha 34. Certo. E hoje, se você falar para o atleta, tem muitos que assimilam. Dão de ombros. Exato. Muitos que não... Mas tem uns que escutam, porque a autossuficiência, né? Acha que sabe tem muito atleta que acha que sabe, que ele está naquele momento, ele sabe de tudo, mas não é assim. Você sempre tem algo a aprender, ou seja, você sempre tem algo a dar. Talvez se eu tivesse sido menos assim, Léo, cabeçudo, eu não teria feito mais gols no Náutico, não teria ido mais longe, entendeu? Do meu temperamento, que era um temperamento fortíssimo, né? De personalidade forte. Talvez se eu fosse um cara mais calmo, mais comedido, eu não teria feito algo melhor, entendeu? E é assim que funciona. Daqui a pouco, Valdemar Lemos e jogador chinelinho. O bicho vai pegar aqui no toque de bola, voltamos já. Voltamos com o toque de bola e a pergunta que é clara, que é óbvia. Você prefere o estilo de treinar do Milton Cruz ou do Valdemar Lemos, Cook? Assim, a gente, né, que é até o funcionário da casa, né? A gente tem que atender ao que o treinador que está no comando, ele pede, né? O que eu quero, Léo, é que o Náutico ele vença, que o Náutico encontre o caminho de vitórias. Isso é o mais importante para nós, né? Que somos funcionários e também creio que o torcedor. Agora, eu sou testemunha de que 15 dias atrás eu estava conversando com o Cook e ele me dizia, Léo, teve alguns treinadores aqui que treinaram 40 minutos, 50 minutos. Eu estou com saudade do Valdemar, que treinava 4 horas, antes do Valdemar ser contratado, coincidentemente ou não, pode ser até que você tenha participado de indicação para o nome do Valdemar, mas o Valdemar está de volta com suas 4 horas, com suas particularidades, né? O Valdemar foi analisado por vários jogadores de maneira esquisita, o Cicinho, quando estava no esporte, olhava, viu o Valdemar dando cambalhota, dizia, esse cara é louco. Mas é o jeito dele ser, o jeito dele controlar, ele se preocupa com cada jogador individualmente, ele se preocupa com o coletivo. E tem uma coisa que me deixa feliz, Cuca, esperançoso em relação ao Náutico nesse ano. É que em 2011, quando o Valdemar chegou, a bronca era do mesmo jeito, talvez até maior, né? E o Náutico só tinha um time. Era Eduardo Ramos e companhia, né? 3 volantes ali no meio, o Chiesa lá na frente tentando alguma coisa, o Jeff Silva na lateral esquerda, o Peter na lateral direita, o Ronaldo Alves com o Marlon na zaga, Eli no meio. Era um time feijão com arroz. E com todas as dificuldades, chegou na terceira, quarta rodada, eu falei, vai para lugar nenhum. Na 10ª rodada, eu falei, nada, é difícil subir. Na 15ª, eu falei, caramba, esse time engrenou. E os outros comentaristas todos, porque tinham dito antes que o Náutico não ia subir, ficaram batendo na mesma tecla, sobe não, sobe não, sobe não, sobe. Na 15ª, 16ª rodada, eu estava mudando de ideia. E com o passar do tempo, eu falei, não vai precisar de banco, não. Esse grupo está tão focado que ele vai conseguir até o fim sem nenhuma contusão crônica, e isso terminou acontecendo. A exceção do menino do meio de campo, que eu não lembro quem foi, que já estava com problema e ficou até o final sem jogar praticamente. Mas o 11 titular que o Valdemar definiu, ele segurou a peteca até o final e não terminou subindo. Essa esperança, Cook, é exatamente de que ele já está acostumado com chegar na porta do CT e gente está pedindo dinheiro, pedindo solução. Ele já sabe o caminho para contornar esse tipo de coisa. Isso pode ser positivo, né? Já é dele, né? Isso aí. Então, tinha o Rogério Chiesa na frente, né? Sim, Rogério. Era o Derlei, o Eli e o Everton. O Everton exato. Jogou mais da metade do campeonato com a mão quebrada, né? Dedo quebrado. É o Eduardo que puxava ali no meio, né? Daí tinha o Peter, o Ronaldo, o Marlon e o Ayrton. O Ayrton tomou a titularidade que o Jeff Silva vinha do ano anterior. E eles compraram a ideia de Valdemar, né? Foram junto com ele. Realmente o trabalho de Valdemar é de 3 horas, né? Muita praia, questão de força. Ele até a cambalhota
tem um conceito dele, até que você trabalha numa cambalhota quatro qualidades, assim, tem 4 finalidades a cambalhota, peça que ele vai lhe falar. Agilidade, tem um propósito, drible, agilidade, impulsão, de reação, né? Também a velocidade de reação, tem a agilidade, né? Então, ele não é por acaso que ele faz aquilo ali. Tudo tem um propósito. E como você falou, Léo, ele cuida dos atletas. Ele quer saber como está o atleta, porque ele sabe, se o atleta dele está bem, dentro de campo ele vai resolver, ele vai se dedicar, vai correr. A questão dos treinamentos é o cara se adaptar mesmo, porque hoje, Léo, hoje é muito você pegar treino, tudo, 10 minutos assim, 10 assim, 20 assim e vamos embora, terminou, que nem Renato Gaúcho falou. Tem vezes que apitava lá no Grêmio o treinamento, quando apitava não tinha mais ninguém dentro de campo para fazer uma questão de um fundamento, de você corrigir a tua batida na bola, questão de finalização, que os gringos gostam muito de fazer aqui, entendeu? E então passa por tudo isso. Teve um ano aí, um treinador que passou no Santa também, disse que apitava, quando ele apitava, olhava para o lado, não tinha mais ninguém. Todo mundo pegando essas coisas já para não ver a hora de ir para sua casa. Ou seja, o jogador, Léo, ele é um funcionário do clube. Ele é um funcionário que ele não... Eu, quando parei, assim, porque justamente falar o que ocorreu comigo, muito fechado, não sabia as coisas que ocorriam ao meu redor. Então, era da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e vivendo naquele mundo, e não sabia o quanto eu contagiava as pessoas fora. Né, o futebol, ele abre muitas portas, não é só aquele campo ali, não. Fora tem muita gente, que você traz alegria para muita gente. Tristezas também, normal. Muita gente gosta do seu trabalho, entendeu? O que você faz ali dentro é um sonho de infância. Eu falo, todo mundo, eu queria ser jogador de futebol, então eu realizei o meu sonho, e por isso muita gente nela, e hoje eu concordo assim com vocês. Encosta mais o microfone. Eu concordo assim com você, né, da minha forma, só que, pô, velho, é um sonho de infância. Sair de uma cidade com 5, 6 mil habitantes, e eu estava realizando um sonho ali no Náutico. Deixa eu pegar esse gancho aí. Gente, eu tenho travado uma briga que tem irritado jogadores, que tem irritado membros de comissão técnica atuais, mas eu preciso chocar, eu preciso fazê-los repensar. Tem uma cultura intrínseca, colocada, enraizada hoje no futebol brasileiro, e não interessa o futebol brasileiro, interessa aqui o futebol pernambucano no momento, do chinelinho. O dirigente começa, antes da partida acontecer, a dar desculpa. A dar desculpa que é impossível, jogamos domingo, viajamos, vamos jogar na quarta-feira, pô, não dá para jogar domingo de novo, para jogar... Desde que o mundo é mundo, que você joga domingo, quarta e domingo. Desde que o mundo é mundo, que você pergunta ao jogador, você quer jogar ou você quer treinar? Ela fala, quero jogar. Até porque tem bicho por trás, ele não é burro. E ele quer fazer aquilo que lhe dá prazer, que é jogar e não treinar, correr numa caixa de areia, pular, saltar. Ele sabe que aquilo ali, o rendimento dele até depende daquilo ali, mas o que ele quer é jogar. Ele quer a bola do lado dele. Por que está assim hoje, Cook? Por que esses caras... Pô, você joga 2 horas no domingo, vai jogar 2 horas na quarta, vai jogar 2 horas no outro domingo, e a palavra que mais se ouve no futebol brasileiro hoje é cansaço e não prazer. Por quê? Léo, é aquilo, né? Como você falou, é uma briga que eu posso falar coisas aqui que vai desagradar muita gente, mas é o meu modo de pensar. Fale, você precisa falar porque você é um exemplo para isso. É o meu modo de pensar. Eu começo falando a questão de cansaço. Para mim, eu quero jogar quarta e domingo, porque eu vou treinar no máximo um dia da semana. Treinar mesmo um dia da semana. Eu já comentei com os jogadores, devido aos preparadores, devido a um exemplo que eu vi dia desses. Bom, o cara jogou na quarta, ficou até a segunda sem treinar devido ao secar. Não, alguma coisa está errada. Um cara com menos de 24 anos, alguma coisa está errada. Ou ele está se excedendo fora de campo, ou ele está fazendo as práticas dele do extra-campo, elas estão erradas. E aí cabe aos diretores coibir essa prática, entendeu? Ou tá bebendo, não sou contra a quem bebe sua cervejinha depois do jogo, no momento certo, mas alguma coisa está errada. Até se você puxar para um campo mais amplo, até a atividade a sexual, ela vai modificar ali no secar, porque é uma atividade física, exigindo muito,
vai modificar ali. Isso aí pode pedir para o preparador. Eu falando com os preparadores do Náutico isso. Então alguma coisa está errada, porque como é um balcão de negócios hoje, porque, a coisa já está muito, os caras, o treinador, questão de diretores, já para justificar uma derrota. Justificar uma derrota. Não, porque é cansaço, é jogo em cima de jogo, é logística. Eu quero viajar 6 horas hoje para jogar lá no Rio Grande do Sul amanhã, do que eu, não veja, estou falando meu, porque eu sou jogador de futebol, do que eu estar trabalhando 5, 6 horas em pé numa fábrica, todo dia. E aqui eu só treino 2 horas por dia. E olhe lá, se eu jogar quarta e domingo, eu vou treinar um dia na semana. Mais que isso, eu não vou treinar. Só para passar para o torcedor, por que a gente tem batido nessa tecla? Vamos para uma semana de um jogador de futebol e você vai dizendo se eu estou errado. 2 horas intensas no jogo de futebol, intensas. E eu vi até um diretor do esporte que falou assim, eu vi um comentário de um cara aí, foi um cara, ele não falou com desprezo, ele apenas disse assim, em que ele falou como é que os jogadores podem cansar desse jeito. Ele não entende, às vezes, até que o campo está molhado. Eu sei que o campo está molhado, está pesado, que você cansa um pouco mais. Mas vamos lá para a semana. 2 horas intensas no domingo. Segunda você não treina, você descansa e recupera. Terça-feira você vai fazer um treino à tarde para jogar na quarta-feira. Você joga na quarta, na quinta você descansa. Na sexta-feira você faz um coletivo à tarde, um trabalho tático um pouco mais puxado. No sábado você faz o rachão, algumas coisas táticas, e vai para o jogo no domingo. Onde está esse desgaste absurdo, Cook? Pelo amor de Deus. Que é isso. Eu, assim, na minha concepção, na minha ideia, o jogador hoje ele é muito protegido. Ele é muito protegido. Eu acho que como tudo tem uma justificativa, né? Eles falam, não, porque hoje corre-se mais, não sei o quê. Beleza. Mais intenso. Isso, mais intenso. São palavras bonitas, né, que o pessoal usa. Ou seja, então eu teria que treinar mais. Se eu vou, para mim treinar, para mim jogar mais, para mim jogar num ritmo mais intenso, então eu tenho que treinar de uma forma muito mais intensa. Porque se eu não treinar durante a semana, se eu treinar 10, 15 minutos, naquele lenga-lenga, e como é que eu vou aguentar um jogo de 90, 95 minutos, 96 que é hoje? Ou seja, eu tenho que treinar então. Então alguma coisa está errada. Então o pessoal tem que treinar mais para jogar no nível mais intenso. Agora o pessoal está treinando menos e jogando no nível mais intenso. Então alguma coisa ela está errada. Aí sem contar com a preparação de um mês que vocês não tinham. Um mês. Que hoje tem. O pessoal pedia um mês de férias, agora tem um mês de férias e mais um mês de pré-temporada. Ou seja, quando eu cheguei aqui no Náutico, desde que eu cheguei aqui no Náutico, não, segundo ano, primeiro nem tanto. Aí eles falaram, não, todos os setores vai fazer específico da sua posição. Eu nunca fiz. Eu sempre fiz a mesma coisa do que os outros. Tem 30 dias para se preparar. Ou seja, no primeiro dia hoje, eu já vejo bola. Meu velho, eu ficava, era 15 dias físico, sem ver nem a chuteira. Só o segundo dia quem vai para a chuteira é goleiro, que precisa e vai trabalhar aquilo ali o ano inteiro, é goleiro. O jogador ele só se preparava fisicamente. Aí chegava, aguentava o ano inteiro, quarta e domingo. E Léo, como eu vou citar o exemplo do esporte, eu quero estar jogando 5 competições, mas, meu velho, eu não quero estar jogando contra o time lá, por exemplo... O Arranca-Toco Futebol Clube. O Arranca-Toco, vamos botar. Um time para não desprezar nenhum nome. O Arranca-Toco, entendeu? Mas eu quero estar jogando 5 jogos fortes, jogos que tem um público, jogos importantes, do que eu estar jogando um jogo com um estádio vazio. Aí volta 2005, quando o Náutico jogou lá no Gama. Eu não fui, eu estava cirurgiado. E os guris jogaram, tu ia gostar de jogar ali, cara. Tu ia correr, o cara ali corre 2 dias inteiros sem parar, cara. O cara não cansa. Eu falei, por quê? Não, o gramado é bem ralinho. Olha os gramados de hoje. Os gramados de hoje todos são bons, Léo. Todos os gramados são bons. Como eu falei para você, 2007, 2012, o Tite veio aqui jogar. O Corinthians, a gente ganhou do Corinthians. Aí os caras foram já no Tite direto. Era o gramado. A questão do gramado é ruim, né, Tite? Não sei o que. Ele disse, não é questão do gramado, não. O Náutico jogou mais que o Corinthians. O Náutico jogou mais que o Corinthians, por isso foi merecedor da vitória. O gramado não tem nada a ver. Então ele já tirou toda aquela responsabilidade que o pessoal, os diretores jogam para a imprensa, tirou todo e botou todo em cima dele e do grupo, do time, né? Cook falou tudo, né? Talvez essa intensidade seja inversamente proporcional à bola. Quanto menos bola você tem, mais você tem que ser intenso. Pensa por esse ângulo também. E observe o que ele disse aqui. 40 anos,
Faz tua carreira até 40, depois, se você fizer bem feito e souber guardar, você vai ter outros 40 anos só para curtir aquilo que você... Não precisa pensar em ser técnico, você curte tudo aquilo que você conquistou em mais 40. Tem uma frase, Léo, que eu uso que a estrada, você... 16 anos que pode assinar um contrato profissional, vamos botar até 40 anos, são 24 anos. Então são 24 anos e a estrada que você tem de percorrer dos 40 até 80, que é a média de vida, né, são 40 anos, ela é mais longa do que a sua vida útil do futebol. Então você tem que se preparar para essa longa estrada que você vai ter, porque você não vai mais jogar bola. Você jogou 24 para lucrar 40 mais na frente, 24 anos para lucrar 40 anos mais na frente. Pois é, exatamente. Essa é a linha. Isso mesmo. Obrigado a todos, obrigado ao pessoal do Seu Chico pelo carinho, pela acolhida nossa aqui nesse Toque de Bola itinerante de hoje. Lembrando que amanhã tem o Tá na Rede ao vivo aqui na Nova, aqui na Rede Cultura. É um prazer estar com vocês ao vivo nas noites de domingo. Cook, esse grande cara, essa grande figura, eu brinco dizendo que ele pensa que é famoso porque jogou no Náutico. Ele ficou famoso porque foi comentarista da gente por 6 meses lá na Transamérica. Um abraço a todos, uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo, até a próxima.